Bom dia e boa noite a todos. Em nome da Academia iSchoolab Chile, gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês para a nossa primeira transmissão sobre cuidados intensivos na terapia intensiva nesses dias de coronavírus, com Julia Schenck e o professor Marx. Julia, Head of Marketing do grupo E. Brown. Estamos contentes de estar com você, Julia. Obrigada, Paula. Boa tarde e boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de dar as boas-vindas em nome da BBROB Global Marketing Sales. Este é o nosso primeiro evento completamente digital. Gostaria de agradecer os colegas da Academia iSchoolab Chile pelo apoio fornecido para realizar esse evento. Também gostaria de agradecer o professor Marx, quem é o nosso palestrante para o evento de hoje. O professor Marx lidera a UTI do Hospital Universitário Aachen, na Alemanha, e tem uma grande experiência no tratamento de pacientes com Covid-19. O professor Marx, é uma honra, sim, professor, tê-lo aqui. Então, pode iniciar suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia, senhoras e senhores. Infelizmente tenho que falar em inglês, é uma grande honra apresentar sobre a minha terapia na época de coronavírus. Como podem ver ali na imagem, temos o hospital universitário que está muito próximo da Holanda, Bélgica, e temos cerca de 1.500 camas e a nossa UTI possui 100 leitos disponíveis. Nos próximos minutos vou entregar algumas informações sobre dados locais e nacionais. Vou entregar uma visão sobre o tema da ventilação com os pacientes com coronavírus ou Covid-19. E também informações sobre a sua nutrição e a terapia antiviral. Vou iniciar com essa informação. Quando a crise da Covid-19 foi iniciada na Alemanha, publicamos as recomendações alemãs para os pacientes tipicamente doentes com Covid-19. Isto foi realizado através de diferentes sociedades alemãs e isto foi traduzido recentemente do alemão para o inglês, por isso podem baixar essa informação de forma gratuita se desejarem. A situação atual da Alemanha agora está estável, já chegamos ao pico e a nossa quarentena será um pouco liberada nesse momento. Até agora temos mais de 10.000 pacientes tratados na UTI. 70% deles estiveram entubados com ventilação e o resultado hoje é que 28% e 30% deles, como podem ver aqui no registro, onde cada hospital da Alemanha que tenha uma unidade de tratamento intensivo, ele está obrigado a apresentar os dados com Covid-19 e a capacidade de leitos. Hoje, toda essa informação é mostrada pelo Ministério da Saúde. É importante que existem quase 9.000 camas disponíveis. Temos 1.200 camas disponíveis, vazias. Isso entre cuidado alto e intermediário. Temos ECMOs utilizados e não utilizados, com oxigenação por membrana extracorpórea. Sabemos a nossa situação na Alemanha e temos uma distribuição regional, como podem ver ali na apresentação. A quantidade de pacientes Covid-19 hoje temos 1.800 pacientes na UTI. Como mencionei antes, a mortalidade na UTI é de 28%.
Isso difere de alguns países e de algumas experiências, e gostaria de compartilhar com vocês informação sobre o Reino Unido. Aqui podem ver o relatório ICNARC sobre pacientes com Covid-19. Isto foi apresentado no final de abril e naquele momento o ICNARC registrou uns 1.800 pacientes com Covid-19 na UTI, que precisavam de suporte respiratório avançado, uma ventilação não invasiva, e deles 67% faleceu, ou seja, existe uma grande diferença nos resultados para o tratamento da Covid-19. Podemos discutir os motivos disso daqui a pouco. Quando iniciamos, no final de março, tivemos um pouco de sorte, porque tivemos um hotspot muito próximo, uma festa. Um fashion, como nós chamamos, um paciente infectado, que foi um propagador, e também um relatório especial do norte da Itália, porque o que nós ouvimos e aprendemos, também utilizamos para aumentar a nossa disponibilidade de camas, de leitos da UTI, de 96 para 136, e também nos preparamos para aumentar esse número até 205 camas, incluindo respiradores e todos os equipamentos necessários. Abrimos também unidades. Uma coisa são as máquinas, e algo mais importante ainda, que são as pessoas. Dobramos os clínicos, seniors e juniors, e também pegamos pessoas dos pavilhões, das salas de anestesia, treinamos enfermeiros de outras áreas, demos treinamento para estudantes de medicina, e esses dois grupos deram apoio aos nossos enfermeiros para poder aumentar a razão de 1 a 2 a 2,5 ou 1 a 3. Portanto, bom, agora temos problema no áudio. Felizmente, isso não foi necessário. A febre e a tosse, ou a tosse seca, são os principais sintomas, mas não é somente tosse, também disneia, era mais silente, mas alguns inclusive mostraram sintomas gastrointestinais. Talvez seja difícil visualizar isso, mas gostaria de mencionar duas coisas aqui: a carga viral do paciente, que foi medida, e a detecção dos espécimes respiratórios. A metade deles tem uma carga média de 1/4 com carga alta e o outro com uma carga viral baixa. E somente alguns deles tinham uma infecção bacteriana, somente 8% dos pacientes tinham patógenos bacteriais. Aqui temos alguns valores de laboratório. Observamos aqui os pacientes em laranja e verde, alguns que têm dificuldade respiratória, e verde os que não têm. Existe uma contagem alta, estão aqui com os leucócitos baixos. É interessante observar. Os que estão altamente doentes têm a proteína C reativa. É importante observar então aqui a interleuquina 6, útil para a análise, pelo menos no início. Também é importante lembrar que os pacientes doentes
severos com Covid-19 apresentam no início da doença têm dímeros altos, geralmente desenvolvem tromboses ou embolias pulmonares ou outro tipo de embolismos. Então, vale a pena considerar anticoagulantes nesses pacientes para evitá-lo. Existem mais anticoagulantes que são ministrados, fornecidos com os pacientes da UTI. Esta é uma imagem para que vocês observem as nossas medidas de controle de infecção. Isolamos geralmente o paciente nas salas. Na sala geralmente há somente 2 pacientes. Nossos colegas usam essas máscaras, uma proteção para o corpo e outra para a cabeça, e até agora nenhum colega dos nossos institutos foi infectado durante as últimas 6 ou 7 semanas. Mas, logicamente, precisam estar isolados. No início, na Alemanha, tivemos alguns problemas em alguns lugares com o controle de infecções, com as equipes de controle de infecção, mas na nossa instituição temos materiais para todos os dias. Também tivemos que iniciar um novo procedimento padrão de operação para os pacientes. Sempre tratamos eles da mesma forma. Existem padrões de proteção, como eu já mostrei, também um padrão do laboratório, do manejo das vias aéreas, e o que fazemos geralmente são períodos curtos de ventilação não invasiva, e alguns pacientes, ou diríamos que 50% dos pacientes respondem a essa ventilação invasiva, e se não reagirem, passamos então para uma intubação precoce. Também uma traqueotomia precoce. A maioria dos pacientes entubados precisam de um posicionamento prona, e mais ou menos 1/3 dos pacientes precisaram de oxigenação por membrana extracorpórea. O que nós fazemos, então, é a ventilação invasiva, como vimos na imagem. O problema são os aerosóis. O paciente COVID-19 tem uma carga viral alta, e se ele tosse, a chance ou a possibilidade dos nossos colaboradores se infectarem é muito alta. Devemos lembrar, então, que precisamos de proteção dos trabalhadores e também com a ventilação não invasiva. Se não tiver sucesso, então vamos fazendo passos para a ventilação invasiva para tratar os pacientes moderados ou severos, como já vimos em outros pacientes com RDS. Outro problema com a ventilação. Esses dados não são de pacientes com Covid-19, mas de pacientes com ARDS. Geralmente, quando aplicamos essa ventilação não invasiva, o volume da ventilação pulmonar é mais alto. É superior a 9 ml por quilo de peso corporal. Podemos ver de vermelho a curva que é inferior ao nó de 9 ml por quilo. Portanto, é importante lembrar que também podemos danificar o paciente, feri-lo ao utilizar essa ventilação com lesão pulmonar. É igual à ventilação invasiva, não há um bom ou ruim. Em ambos os casos, temos que fazê-lo de forma adequada para não prejudicar o paciente. Aqui observamos uma característica dos pacientes ventilados. A metade dos pacientes hospitalizados foram ventilados. 8 estavam com terapia ECMO, 17% deles estão na posição prona e também muita hemodiálise.
temos pacientes críticos que precisam de muito tratamento intensivo, de muito suporte. A pergunta é, então, quando iniciar a terapia ECMO nos pacientes com COVID-19? A pergunta importante de responder é: o transtorno severo ameaça a vida? É uma patologia reversível em uma infecção aguda? O paciente pode se recuperar? Ou, em outras palavras, se o paciente talvez, devido às suas comorbidades, idade ou disposição, não é a pessoa correta ou o paciente correto para ir até a UTI ou receber hemoterapia? E se a ventilação mecânica aplicada danifica ou pode lesar? Porque são duas possibilidades altas ou altos volumes. Então, nos pacientes com COVID-19, temos recomendações da ELSO. Vemos com a fração aspirada de oxigênio, temos a posição prono. Pessoalmente, eu não uso um bloqueio neuromuscular, mas eu uso conforme a tabela PIB, um PIB apropriado. Sempre usamos isto quando é necessário, também na terapia. Logicamente, quando isso acontece, todos temos que considerar a terapia de oxigenação por membrana extracorpórea. Quando a razão era menos de 80, geralmente iniciamos a consideração dessa injeção, desse suministro. Aqui, vou dar um exemplo com um caso, podem ver na imagem. Uma das nossas enfermeiras. O paciente que eu vou compartilhar com vocês é um homem de 53 anos e o COVID-19. Não é uma doença somente de idosos, muitos deles, inclusive, são mais jovens do que esse paciente. Ele chegou ao nosso centro depois de 12 dias com ventilação mecânica num hospital de cuidados primários e já estava aqui entubado, já possuía uma falha múltipla de órgãos e tinha um índice Horowitz de 48. O CO2 também estava muito alto e possuía o status alto e o pH estava muito baixo, 7,25. Aqui podem observar o raio-x, típico de um paciente com COVID-19, com problema pulmonar. Muitos desses pacientes, como podemos ver aqui no raio-x do tórax, que são quase idênticas. É quase idêntico ao que vemos nos livros. Também podem observar o TAC de quando o paciente ingressou. Podem ver muitas infiltrações. Então, esse paciente precisava de um ECMO veno-venoso e também foi feito um foco jugulofemoral com esse paciente. Além disso, continuamos na posição prona, usamos ventilação de proteção pulmonar. No segundo dia, ele recebeu uma traquetomia. E o tratamento ECMO teve uma duração de 16 dias. Pudemos testar isso dentro de 16 horas, algo que não foi ruim. E no dia 25, o paciente desenvolveu uma nova pneumonia bacteriana. Isto geralmente ocorre quando os pacientes têm uma superinfecção bacteriana, quando tem um paciente com uma falha multiorgânica, desenvolve esse tipo de superinfecção. Novamente, obteve isso e tivemos que usar outros sistemas para ajudá-lo. Foi muito difícil tirar esse paciente. Usamos o sistema Atvos e pudemos usar o sistema venoso. Aqui podem ver os valores da inflamação.
Essa foi a primeira vez que iniciamos com a levofloxacina e depois com outro para tratar a bactéria da pneumonia. Aqui observamos o sistema advos e após alguns dias pudemos ver o CO2 de forma bem sucedida e usamos esse sistema de assistência extracorpórea pulmonar, pudemos levar o paciente para a unidade e ele está tendo uma melhora diária. Existe um guia até agora? Sim, existem guias que não estão baseados na evidência nesses pacientes com Covid-19, mas de acordo com a nossa experiência que nós temos em ARDS, ECTA, isso foi publicado pela Associação de Cuidados Críticos dos Estados Unidos. Eles apresentam um algoritmo similar ao discutido sobre quando entubar, quando utilizar a terapia ECMO ou quando fazer uma proteção e controle das infecções. Agora gostaria de continuar a terapia dos fluidos. Isto geralmente está nos nossos pacientes ARDS. Existe um problema desafiador, especialmente com os pacientes Covid-19, porque eles têm tanta infiltração intersticial e, como já sabem, temos cristalóides para compensar as perdas de fluido extracelular ou coloides com substituição do volume do plasma. Sempre existe uma discussão porque geralmente esses pacientes, por um lado, não têm muito tempo para superar esse déficit de oxigênio, porque não somente desenvolvem uma falha de pulmão, mas também de outros órgãos. Devemos ser rápidos para estabilizar esses pacientes e levar oxigênio suficiente até os órgãos com fluidos para a sua circulação. E também temos essa fuga capilar nos vasos, como podem ver aqui, na aorta aqui. Eu gosto dessa imagem antiga porque vemos aqui a aorta direita, depois de alguns pontos, podemos observar a fuga capilar, podemos ver claramente, e se nós fornecemos fluidos, esse fluido também sai. Então a pergunta é, usamos somente cristalóides, coloides? Vamos danificar mais ainda o paciente ou não? Com isso, e temos vários estudos interessantes que tentam responder isso. Isso também é antigo, um estudo antigo, que tem um bom desempenho dos colegas checos. Os pacientes já estavam com choque séptico, com lesão aguda, comparando naquele momento a gelatina e o amido também. Eles usaram o sistema PICO e o volume do índice vascular e o índice de água pulmonar intravascular. Quando nós damos gelatina ou amido para eles, isso pode aumentar na fase principal, na inicial. Vemos isso. Também podemos aumentar o índice cardíaco, portanto, podemos aumentar o fornecimento de oxigênio, como observamos aqui também, mas não aumenta a água pulmonar extravascular, que é um indicador da fuga capilar no pulmão. Ao parecer, durante um certo período de tempo e na primeira etapa, é possível. O que nós fazemos com os pacientes COVID-19, como no exemplo, é usar inicialmente uma combinação de gelafundin, esterafundin, um equilíbrio, mas não vou dar detalhes sobre isso agora, mas tentamos estabilizar o paciente. E aqui podem ver inicialmente que temos
um número positivo, mas após isso vemos o lado negativo, porque geralmente devemos ter restrições. Primeiro usamos uma combinação de colóides e cristalóides para estabilizar e depois restringimos para que a situação pulmonar e do ARS melhore. Como podem ver aqui, não usamos muitos fluidos nos dias posteriores. O paciente se estabiliza muito bem. Com relação à terapia de fluidos, agora vamos falar um pouco sobre a nutrição com os pacientes com Covid-19. Como podem ver na imagem, a nossa equipe da UTI está fora da sala de pacientes Covid-19, portanto, somente estão usando máscara. E todos estão assim no nosso hospital. Todos têm a máscara, usam a máscara para evitar a propagação. O que podemos fazer com a nutrição, além da nutrição regular? Uma é a vitamina C. Temos este ensaio, fase 1 de segurança sobre a vitamina C intravenosa em paciente com sepse. Não existem dados de pacientes com Covid-19, mas esses são severos e sepse. Aqui podem ver de vermelho o grupo da vitamina C alto. Podem ver essa informação, o grupo SOFA. Aqui temos outra imagem de trombomodulina CRP e todos esses pacientes com lesão aguda pulmonar começaram no início, após 48 horas do desenvolvimento de ARDS. O interessante é que a maioria desses resultados pré-definidos não são diferentes entre esses dois grupos, mas sempre existe um mas. Que existe um aumento significativo nos dias sem permanecer ali. Este é um pequeno ensaio, mas ao parecer, dar a esses pacientes a RDS, vitamina C não é ruim e talvez seja útil. Outra opção é o suplemento de zinco. Isto é interessante nas infecções virais e no coronavírus, porque o zinco inibe o arterivírus, a atividade da polimerasa in vitro e também os ionosferos diminuem a replicação do vírus na célula. Isso é para um sentido comum para usar e experimentar esses resultados, mas Espen publicou em março deste ano um guia prático para a alimentação nutricional de pacientes com Covid-19. Disseram que a ingestão de algumas vitaminas está relacionada com resultados clínicos adversos nas infecções virais. Isso foi confirmado em uma revisão recente, portanto, é proposto dar vitamina C ou ômega 3, ácidos graxos, além de selênio e zinco, e o ferro deve ser considerado. É sugerido também que os especialistas da UTI forneçamos 6 gramas de vitamina C e 4 vezes de 6 miligramas de zinco a todos os pacientes Covid-19. Algumas palavras sobre a terapia antiviral especial. Existe uma boa revisão publicada em JAMA, em abril, sobre diferentes possibilidades de como tratar SARS-CoV-2, esse vírus, com o objetivo dos fármacos com esse vírus. Vou mencionar
Remdesivir, que usamos em alguns pacientes, e temos resultados interessantes sobre esse fármaco. Isto foi publicado em uma investigação chinesa no final de abril. E nesse estudo chinês, houve cerca de 250 pacientes, um grupo controlado comparado com o Remdesivir. Podem ver a carga viral entre ambos os grupos. Basicamente, não há diferença entre ambos os grupos e o índice de melhora do paciente também era absolutamente comparável e não significativa estatisticamente. Basicamente, não teve um efeito se usavam Remdesivir para tratar a Covid-19 severa. E isso não se relaciona com benefícios clínicos estatísticos também. Por outra parte, temos esse foco norte-americano quando foram iniciados os ensaios clínicos no NIH. Foi realizado um ensaio adaptativo da Covid-19 com Remdesivir e viram o critério de valoração que em maio o tempo de recuperação. A doença começou depois nos Estados Unidos, depois que a China. Haviam 1.063 pacientes, 68 centros, e já foi anunciado publicamente o tempo de recuperação que usando Remdesivir foi reduzido o tempo de 11 a 15 dias, algo importante, e a mortalidade também foi diferente, com um valor de 0,059, mas foi de 8% comparado com 11,6% do placebo. Embora já foi dito que existe essa análise, é inusual ter isso, mas talvez nesses tempos de crise seja possível, não sei. Poderíamos discutir isso e saber a sua opinião sobre isso. Logicamente, depois foi publicado no site do NIH. Talvez os senhores já viram na televisão, quando foi falado por parte da FDA. O presidente Trump também mencionou e anunciou esses resultados. Para finalizar, somente quero compartilhar com vocês como tratar os pacientes Covid-19. Quando somente existe um RDS leve, usamos a ventilação com uma pressão de menos 30% por água. Temos que ver se existe infecção bacteriana. Temos que ver a circulação, 92 a 96, o objetivo, e uma estratégia conservadora, e somente quando existe infecção bacteriana temos que considerar os antibióticos. Caso contrário, somente vamos induzir a resistência e não usamos corticosteroides nos nossos pacientes. Se for moderado a severo, em RDS, aplicamos o maior PIP, usamos agentes bloqueadores neuromusculares. Nós não usamos a ventilação para facilitar a ventilação. Precisamos do Prona de 12 a 16 horas nos pacientes, conosco funcionou muito bem. Pessoalmente, não usamos os corticosteroides e também não usamos antivirais de forma regular. Quando o paciente tem uma maior deterioração,
Usamos óxido nítrico e a terapia ECMO nos pacientes. Se temos que tratá-lo por muito tempo, alguns pacientes são tratados em média por 23 dias, mais ou menos, de ventilação mecânica no ECMO. E, com isto, agradeço pelo seu interesse e espero poder ter fornecido algo de informação útil para os senhores e senhoras. Gostaria de receber alguma pergunta. Obrigado pela sua atenção. Uma pergunta. Poderia comentar sobre a nutrição clínica? Usamos a mesma nutrição clínica do que em outros pacientes na UTI. Tentamos fazer essa alimentação nesses pacientes quando estão nessa posição prona. Geralmente eles precisam de uma nutrição parental adicional. Usamos somente a nossa nutrição padrão. Nada especial. Eu sei que existe uma discussão sobre líquidos especiais, como com o paciente ARDS, mas não vimos ainda evidência real sobre isso. O mais importante é revisar que o paciente receba suficiente nutrição. Geralmente, se nós fornecemos eles não recebem bem. Volta com uma sonda nasal, não recebe suficientes calorias, então deve receber suplementação. E os dias? Em alguns dias é muito melhor intersticial, talvez não seja real, mas algo que é real com os pacientes é que eles precisam de suficientes calorias. Muito bem, professor Max, muito obrigado. Isso foi muito interessante. Temos muitas pessoas agradecendo pela sua palestra, foi muito útil ouvi-lo. Júlia, você tem a última pergunta? Sim, outra pergunta. Ouvimos que existem muitos outros hospitais que usam eletrocirurgias, que já mudaram as datas das cirurgias. E como vocês têm um grande hospital universitário, qual é a rotina normal com o Covid? Houve alguma mudança no trabalho diário das outras unidades? Foram detidas algumas cirurgias letivas, somente fazemos as cirurgias de emergência, por exemplo, pacientes com tumores. Tentamos realizar os nossos trabalhos cirúrgicos quando somente for necessário, quando o paciente precisar dessa cirurgia. Reduzimos o número de entradas para 1/3 da UTI, porque temos muitos pacientes também com tumores, mas na Alemanha, geralmente foi recomendado pelo Ministério da Saúde parar as cirurgias letivas e começamos esta semana lentamente a voltar a uma normalidade, a uma carga de trabalho mais normal e temos que reagendar tudo. Embora foi dito que isto vai ser difícil porque ainda temos 25 pacientes com Covid-19. E também estamos obrigados, por parte do governo, a manter a capacidade de 25% dos nossos leitos da UTI prontos para pacientes com Covid-19. Não sabemos hoje. É impossível saber quantos pacientes vão ser infectados. Quando iniciarmos a liberação da quarentena, talvez tenhamos uma segunda parte de propagação, não sabemos quando vai acontecer ou não, então devemos estar prontos, preparados para esses pacientes e esperamos não precisar dos nossos recursos para isso. Ok, muito obrigado.
Próxima pergunta. Professor, qual é a sua opinião sobre a anticoagulação profilática e a formal? Temos experiência nos nossos primeiros pacientes COVID-19 com embolia pulmonar. E às vezes o conselho é fornecer heparina até o PPT 50 segundos. Portanto, é mais do que profilático, é terapêutico. Anticoagulação terapêutica. Geralmente estamos entre 40, 45 e 50 em pacientes que estão com número maior a 50. Fazemos a revisão dos níveis para prever ou prevenir embolismo pulmonar ou outros tipos de embolismos nesses pacientes. Muito obrigado. Provavelmente. Última pergunta. Existe uma grande discussão sobre o equipamento de proteção pessoal ou a falta dele. Não é suficiente. Quantas vezes vocês trocam eles no seu hospital? Quando entram em uma sala ou saem de uma sala, pode ser as pessoas sentem calor com esses equipamentos, com esses EPIs, e a pessoa sai da sala e troca eles. É muito seguido o uso da máscara, das roupas de proteção, dão muito calor. E como podem ver, talvez em algumas das imagens, temos umas roupas de proteção com algumas partes descartáveis e outras reutilizáveis. Tivemos problemas, então, para ter suficientes roupas de um só uso. Então, tinha alguns reutilizáveis que estavam guardados, mas, por sorte, ainda estavam guardados. Então, no final de março, tivemos problemas para ter suficiente quantidade de máscaras. E o nosso governo fez realmente um bom trabalho, não foi fácil. Foi muito caro comprar uma quantidade suficiente, mas a China começou a fabricar mais e isso já não é mais um problema para nós no nosso país. E sempre se mantenham saudáveis e seguros. Adeus.